Graças a Deus, graças damos a Deus por mais um dia, estamos reunidos na presença do Senhor. Bom dia de salvação para todos vocês, que a paz do Senhor seja sobre a tua casa, sobre a tua família, a todos vocês, meus amados irmãos. Quero desde já agradecer a todos vocês que já estão inscritos neste canal. Você que ainda não se inscreva, nos ajuda a divulgar, a levar essa palavra, essa mensagem que transforma, que liberta outras vidas. Amém? Eu quero estar deixando para a meditação de todos nós neste dia de hoje uma palavra que se encontra no Evangelho de João, capítulo 4, verso 1, que diz que quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que o mesmo Jesus não batizava, mas os seus discípulos, e deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era necessário passar por Samaria, e foi, pois, a uma cidade chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, que tinha dado seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. E Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. E era isto quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água e disse: Jesus, dai-me de beber. E a palavra do Senhor nos diz que Jesus, ele sai da cidade, ele sai da Judéia, a rumo da Galiléia, em destino à Galiléia. E a palavra do Senhor, ela nos conta que quando Jesus ele sai da Judéia para ir para a Galiléia, era necessário ele passar pela cidade de Samaria. E a palavra do Senhor nos diz que Jesus, chegando ali, a caminho da Galiléia, junto dessa fonte de Jacó, a palavra do Senhor nos diz que Jesus ele senta ali junto dessa fonte. E a palavra do Senhor chega a nos contar que quando Jesus senta ali naquela fonte dessa herdade de Jacó, o qual Jacó deixou ali para o sustento das pessoas ali, para o sustento da sede dos animais. A palavra do Senhor diz que ali também chega uma mulher samaritana. A palavra do Senhor nos conta, está escrita na palavra do Senhor, que quando esta mulher chega ali, está Jesus sentado junto desta fonte, sendo Jesus 100% Deus, mas 100% homem também. A Bíblia diz que ele se sentiu cansado, ele senta ali junto dessa fonte, e ali chega esta mulher para tirar água deste poço. E a palavra do Senhor nos conta que Jesus vira para esta mulher e diz: dai-me de beber. Mas se nós seguirmos mais adiante, aqui nós vamos encontrar aonde esta mulher vira para o próprio Jesus e disse: louvado seja Deus, que ali nesse intervalo de tempo, qual está Jesus, esta mulher, o seu discípulo aqui no capítulo 8, eles tinham ido até a cidade comprar comida, e ali se encontrava Jesus e esta mulher samaritana. E a palavra do Senhor diz que Jesus respondendo, dizendo para essa mulher: dá-me de beber. Essa mulher, ela se volta ao Senhor de responder e responde: como sendo tu judeu, me pede, dá-me de beber, sendo eu samaritano. Só que Jesus vira para essa mulher, aqui no capítulo 10, no versículo 10, melhor dizendo, e respondeu Jesus e disse: se tu conhecesse o dom de Deus, e se tu conhecer o dom de Deus, quem é que te diz, dá-me de beber? Tu me pediria e eu te daria água. Eu te daria água viva. E a Bíblia chega a nos contar no versículo 11, o qual está escrito na palavra do Senhor, disse-lhe a mulher:
Senhor, tu não tens com que tirar água, o poço é fundo. Nós vimos aqui uma conversa entre Jesus e esta mulher, o qual Jesus está trazendo para esta mulher um assunto de um algo espiritual. E essa mulher está falando para Jesus de algo material. Ela está ali falando com Jesus da fonte de Jacó. E Jesus está representando para ela esta fonte de água viva, que é o próprio Jesus. Jesus está falando para a mulher: olha, mulher, se tu soubesse quem é que está te pedindo, dá-me de beber. Se tu soubesse que tu está diante de uma fonte de água inesgotável, mulher, tu não me daria água, mas tu me pediria água. Tu me pediria e eu te daria água. Não uma água que você hoje bebe e amanhã você tem que estar aqui de novo, mas eu te daria uma água que você vai beber e nunca mais você vai ter sede. E essa mulher, pensando que Jesus estava falando de poço, de fonte de Jacó, ela disse: então me dá essa água, porque daqui amanhã eu não preciso voltar aqui e tirar novamente. Só que Jesus não estava falando para ela da fonte de Jacó. Jesus não estava falando para essa mulher dessa fonte qual ela veio buscar água, que é a fonte de Jacó. Jesus estava falando dessa fonte chamada Jesus Cristo de Nazaré. Jesus estava falando da fonte, essa rocha viva, essa fonte de água viva, que está escrito até mesmo no livro de Jeremias 17, no versículo 13, está escrito: o Senhor é a fonte das águas vivas. Jesus não estava falando para essa mulher da fonte de Jacó, mas Jesus estava falando da própria fonte, que é Ele mesmo. Louvado seja Deus. Jesus estava falando para aquela mulher: eu tenho água viva, mulher. Porque Jesus não estava ali junto daquela fonte por uma casa. Jesus não estava ali naquela fonte de água que mata a sede física por uma casa. Jesus estava ali como um missionário que leva esta fonte de água. E aonde esta fonte de água entra, ela faz mudança. Aonde esta fonte de água viva chega, esta fonte de água viva, quando ela entra na vida do homem e da mulher, ela muda de dentro para fora. É uma fonte que ela nasce dentro do homem e da mulher. E quem bebe desta fonte, e quem bebe desta água, nunca mais voltará a ter sede. Quem bebe desta água, ele nunca mais consegue ser a mesma pessoa. Porque ali dentro da pessoa nasce uma fonte de água viva. Nasce uma fonte de água que ela jorra de dentro para fora. E a Bíblia diz que o Senhor teve uma conversa com essa mulher, trazendo para essa mulher, porque, louvado seja Deus, estava ali a fonte de Jacó, mas estava a fonte chamada Jesus Cristo de Nazaré. Não sabendo essa mulher que naquele dia ela não tinha só uma fonte, mas ela estava ali diante de duas fontes. Uma fonte de água que ela bebe da herdade de Jacó, e no outro dia ela ia ter que voltar para buscar, porque ela ia continuar tendo sede.
Mas no outro lado estava a fonte chamada Jesus Cristo de Nazaré, que ela ia beber desta água, e esta água ia fazer um efeito sobrenatural na vida desta mulher. Jesus, é como se Jesus quisesse entender aquela mulher: mulher, hoje eu estou aqui, mulher. Hoje eu estou aqui porque eu tenho um encontro marcado contigo neste lugar. Hoje eu vim aqui essa fonte que mata a tua sede física. Mas hoje eu vim aqui sendo eu, Jesus Cristo de Nazaré, uma fonte de água viva para mudar a tua história, para mudar a tua vida. A palavra do Senhor chega a nos dizer nesse versículo, nessa passagem, mais adiante, Jesus começou a ter um diálogo com essa mulher. Jesus começou a levar essa mulher numa dimensão para ela entender quem é que estava falando com ela. Jesus começou a revelar o passado, o presente daquela mulher. Jesus começou a contar para ela, começou a trazer para ela o passado dela, no mais profundo, para ela entender que quem estava ali diante dela não era simplesmente um homem qualquer, mas era um profeta enviado de Deus. Era um profeta que conhecia tanto o passado, tanto o presente, tanto o futuro daquela mulher. E conhecendo o futuro daquela mulher, conhecendo o passado daquela mulher, conhecendo o presente daquela mulher, ele estava ali para mudar a história daquela mulher. Para trazer, entender aquela mulher que daquele dia ela não ia sair dali da maneira que ela chegou, mas ela ia sair dali transformada. E o mais lindo é que quando Jesus encontra, Jesus ele tem uma maneira tão maravilhosa de trabalhar. Ele tem uma maneira tão linda de trabalhar. Ele leva uma conversa, ele vai entrando no mais profundo, ele vai entrando numa dimensão onde o homem não pode entrar. Aonde a mulher em si não pode entrar. Mas Jesus Cristo, ele leva, quando ele chega, quando essa fonte de água viva chega na vida do homem e da mulher, a palavra do Senhor, ela chega a nos dizer que Jesus começou a ter uma conversa ali com aquela mulher de tal maneira que ela pôde entender que não era alguém qualquer que estava falando com ela. Oh, aleluia, louvado seja Deus. A fonte de água viva estava diante dela. A fonte de água viva estava ali diante desta mulher. Essa fonte de água viva, chamada Jesus Cristo de Nazaré, estava ali diante desta mulher. Ela pôde entender que não era simplesmente estar diante de uma fonte da herdade de Jacó, mas ela estava diante de uma fonte chamada Jesus Cristo de Nazaré. E a palavra do Senhor nos diz, bendito, em Jeremias 17, versículo 8 diz, bendito é o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque serão como árvore plantada junto às águas, que tende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes e no ano da sequidão não se afadiga e nem se deixa de dar o fruto. É uma passagem que o Senhor trouxe em meu coração dentro desta passagem, da história dessa mulher.
Quando alguém se encontra com Jesus, quando alguém é transformado por Jesus, quando alguém passa a ter essa fonte de água viva, chamada Jesus Cristo de Nazaré, ele é considerado, como está escrito também aqui nesta passagem, bendito é o varão que confia, que é transformado, que é alcançado, que é mudado pelo Senhor. Bendito é o varão, bendito é a mulher, quando ele é alcançado pelo Senhor. Ele se torna como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. Ele se torna como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Como está escrito também no livro de Salmo, 1, versículo 3, que diz: pois serão como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, o qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto ele fizer prosperará. Eu estou trazendo dentro dessa passagem esses versículos para a nossa meditação, entender o que é o efeito de quem é alcançado por essa fonte de água viva. O que é a vida da pessoa quando ela é alcançada por essa fonte de água viva chamada Jesus Cristo de Nazaré. E voltando para a passagem do Evangelho de João 4, quando Jesus tem uma conversa com essa mulher, quando essa mulher pôde entender qual era o propósito de Deus ali para a sua vida, louvado seja Deus. Quando Jesus traz para essa mulher entender o seu passado, o seu presente, louvado seja Deus. Quando ela pôde entender que quem estava falando com ela, a palavra do Senhor diz que essa mulher ela vai lá para a cidade, começa a divulgar que verdadeiramente, louvado seja Deus, ela havia encontrado o profeta de Deus. E a mulher chega a dizer, disse-lhe, eu sei que o Messias chamado Cristo ele veio. E quando ele vier, nos anunciará tudo isso. E Jesus disse, eu sou o que fala contigo. E nisto viram os seus discípulos e maravilharam-se. Jesus estava ali falando com esta mulher. E essa mulher, após essa conversa, ela sai dali anunciando o Messias. Ela sai dali já como uma missionária. Ela já sai ali fazendo uma missão já de divulgar. Quem é que estava conversando com ela? Um verdadeiro profeta enviado de Deus. A palavra do Senhor chega a dizer que nós encontramos aqui nessa passagem, essa mulher ela saiu dali tão transformada que ela deixou até o seu cântaro e já saiu divulgando, já saiu anunciando o que Deus já havia feito na sua vida através dessa conversa que ela teve com Jesus. Através dessa conversa, quando ela encontrou essa fonte de água viva, chamada Jesus Cristo. Ela, que era uma mulher samaritana,
Mas nós encontramos dentro desta passagem que Jesus ele não faz acepção de pessoa. E eu quero te dizer dentro desta mensagem, não importa quem você seja, não importa que você seja um drogado, não importa se seja uma pessoa que esteja no mais fundo do poço do pecado, na prostituição, nas drogas. Não importa aonde você esteja. Eu quero te dizer, através dessa palavra, é o que Deus traz na minha vida, para levar para a tua vida, que vai ouvir essa palavra. Jesus Cristo, quando encontrou com essa mulher, essa fonte de água viva, o propósito de Jesus era mudar a história dessa mulher. O propósito de Jesus era mudar a história desta mulher. O propósito do Senhor Jesus era transformar a vida desta mulher, ainda que ela era uma mulher pecadora, ainda que ela era uma mulher samaritana. O qual ela mesmo diz, como tu me pedes de beber, sendo eu um samaritano e você um judeu, o Senhor é judeu. Nós não se comunicamos, mas Jesus estava ali para mudar a história dessa mulher. Jesus estava ali para trazer uma vida nova para essa mulher. Jesus estava ali para dizer para essa mulher, olha, mulher, eu estou aqui para te dar uma água, mulher. Eu sou a fonte de água. Você veio aqui para buscar uma água que você busca hoje e amanhã, você volta a ter sede. Mas hoje eu estou aqui como sendo Jesus, uma fonte de água viva. Eu vim aqui para matar a tua sede espiritual. Eu vim aqui para te tirar dessa vida e te dar uma vida nova. Qual Jesus trazia para aquela mulher nesse dia. Aquele dia, naquela conversa ali, o propósito de Jesus era trazer uma vida nova para aquela mulher. E a palavra do Senhor chega a nos dizer que a conversa entre Jesus e esta mulher, louvado seja Deus, foi tão gratificante, foi tão no profundo, que essa mulher já saiu dali, deixou seu canto e foi divulgar. Quão grandes coisas o Senhor fez na vida dela nesta conversa. A fonte de água viva, ela entra. E quando ela entra dentro do homem e da mulher, ele muda a história. E a palavra do Senhor, que Deus traz para mim dentro dessa passagem, eu quero trazer para a tua vida nesse dia, que vai ouvir essa palavra, que talvez esteja lá no mais profundo, na lamaçal do pecado, talvez esteja aprofundado nas drogas, na prostituição, na vida errada, talvez esteja vivendo uma vida aí que a sociedade não dá nada para você. As pessoas olham para você e pensam que não vai sair disso. Eu quero trazer para você uma palavra de Deus neste dia de hoje. Como Deus foi ter um encontro com esta mulher, Deus está marcando um encontro contigo através desta palavra. Ele é a fonte de água viva. Jesus Cristo é a fonte de água viva. E esta fonte de água viva quer entrar dentro da tua vida nesse dia de hoje. Ele quer que você beba desta água viva. Ele quer que você sacie a tua sede espiritualmente nessa fonte de água viva. Eu quero te convidar a beber desta água. Beba desta água e nunca mais você vai ter sede. Beba desta água e você vai ver o que essa água vai fazer na sua vida. Você vai ver a mudança de Deus acontecer na sua vida. Você vai ver esta água, esse rio de água que vai brotar dentro de você. Mudar a tua história. Você vai ver este rio de água viva jorrar em áreas da tua vida aonde você pensa que não tem mais jeito, e Jesus te resgatar, e Jesus te transformar, e Jesus mudar a tua história.
Porque ele não chega por um acaso. O Senhor tem um propósito. E o propósito dessa fonte de água viva, até mesmo aqui como está escrito no livro de Isaías 49, versículo 10, que diz: e nunca terão fome e nem sede, e nem calma e nem sol os afadigará, porque o que se compadece deles os guiará e os levará ao manancial das águas. Quem é este que está falando essa passagem? É do próprio Jesus que este profeta está falando. Que os que compadecerão deles, deste povo, que compadeceu deste povo, e que se compadece das almas perdidas, que se compadece daquele que se encontra na escravidão do pecado, nas garras do inimigo, sofrendo, padecendo, como escravo do pecado. Aqui, essa passagem está falando, os que se compadecerão deles. O a palavra diz que nunca terão fome e nem sede, e nem calma, e nem o sol os afadigarão, porque os que se compadecerão deles, os que se compadecem deles, os guiará. Jesus veio como um guia na vida desta mulher. Ele veio na vida desta mulher guiar ela um novo caminho. Até aquele dia ela estava andando por um caminho, sendo escrava do pecado, mas Jesus veio ali, naquela fonte da herdade de Jacó, para mudar a história dessa mulher, para guiar ela a uma fonte de águas vivas, a um manancial de águas vivas. E esta mesmo manancial é que Jesus quer guiar a tua vida neste dia. Você que está sendo escravizado pelo pecado, você que está ali padecendo nas mãos do inimigo, o Senhor quer que você beba desta água. O Senhor quer te resgatar neste dia. Esta fonte de água viva, chamada Jesus Cristo de Nazaré, Ele tem um encontro marcado com você neste dia. Através desta palavra, Ele quer que você entenda que Ele veio para resgatar, Ele veio para saciar a sede. Porque você pode beber a água, ela vai matar a tua sede física, mas a sede espiritual é só Jesus. A sede do mundo espiritual, o que mata a nossa fome espiritual é Jesus Cristo, nosso pão da vida. E o que mata a nossa sede no mundo espiritual é só essa fonte chamada Jesus Cristo de Nazaré. Que neste dia você possa beber desta fonte. Que neste dia você possa agarrar com essa fonte, abrace com essa fonte, beba desta água viva e nunca mais você terá sede. Você vai sair dali como saiu essa mulher samaritana. Ela bebeu desta água. A conversa dela com Jesus saciou tanto a sede dela. A conversa dela com Jesus matou tanto a sede espiritual dela, que ela saiu dali, deixou o seu canto e foi para a cidade, já anunciar o que o Senhor fez na vida dela. Já saiu dali como uma missionária. E é isso que Deus quer fazer na tua vida. É isso que Deus quer fazer na tua vida. Deus quer mudar a tua história. Deus quer te tirar das garras do inimigo e te trazer para a presença dele. Ele quer te fazer de você um homem de Deus, uma mulher de Deus, que vai ouvir esta mensagem. Amém? Vamos fazer um instante de oração para que através desta oração Deus possa ainda mais alcançar a tua vida, a tua casa, a tua família. Que Deus possa alcançar vidas através desta mensagem, essa simples palavra.
Deus possa mudar a história de pessoas que estavam como essa mulher. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento de oração, eu me elevo diante de Ti, ó Pai, a interceder por vidas que irão ouvir esta palavra, que irão ouvir essa simples mensagem direcionada pelo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Há vidas que estão como esta mulher estava. Há vidas que estarão como esta mulher samaritana estava ali, escravizada por um pecado, por um passado obscuro, mas que Jesus encontrou com essa mulher nesta fonte de Jacó, nesta fonte da herdade de Jacó, para mudar a história desta mulher. E eu creio que essa palavra, Senhor, não vai ser por acaso, mas ela tem uma fonte, ela tem um endereço certo. Essa palavra como uma fonte de água viva, porque a palavra do Senhor, ela é como uma fonte de água viva. Ela entra dentro da vida do homem e da mulher para mudar a história. E que através desta palavra, Senhor, o Senhor possa resgatar vida, o Senhor possa alcançar almas, o Senhor possa fazer como o Senhor fez na vida desta mulher samaritana. Quando essa mulher entendeu qual era o propósito de Deus ali naquele lugar, quando essa mulher entendeu que o negócio ali não era a água da fonte de Jacó, mas o propósito de Deus ali era trazer para ela uma fonte inesgotável, chamada Jesus Cristo de Nazaré, que liberta, que transforma, que resgata. Quando essa mulher entendeu, Senhor, o diálogo daquela conversa, qual era o propósito de Deus em sua vida, ela saiu dali transformada, Senhor, e eu creio que essa palavra também ela vai alcançar vidas, ela vai resgatar almas, ela vai entrar dentro do coração de pessoas que irão ouvir essa palavra, e ela vai mudar a história de pessoas, ela vai resgatar, ainda que esteja em situação como essa mulher, ainda que esteja em situações piores do que essa mulher, mas a mão de Deus, essa mensagem, ela vai transformar, ela vai libertar. Essa pessoa que vai ouvir essa palavra, ela vai entender que Jesus Cristo é essa fonte inesgotável para transformar a sua vida. Eu entrego em tuas mãos todos que irão ouvir essa mensagem e que o Senhor abençoe todas as casas, todas as famílias, aonde entrar essa mensagem, que a mensagem de Deus possa trazer vida e vida em abundância. Que essa fonte que transforma a vida e que jorra desta vida para a vida eterna possa jorrar no coração de pessoas que estão sedentas por uma vida nova. Em nome de Jesus. Amém? Já agradeço a todos e que Deus abençoe a todos que estarão ouvindo esta mensagem em nome de Jesus.